Nesse vídeo eu vou te contar o que são cortes tomográficos e como eles são visualizados. Os cortes tomográficos nada mais são do que reconstruções tomográficas. Mas o entendimento disso só faz sentido se você lembrar que a tomografia computadorizada é um exame tridimensional. Então, quando um paciente é submetido a um exame de tomografia computadorizada, e aí mais especificamente tomografia computadorizada de feixe cônico, são adquiridas diversas imagens base daquele objeto, então da cabeça do paciente, da maxila, da mandíbula, é feita uma reconstrução dessas imagens base e a partir daquele volume final que foi obtido, é possível se fazer diversos cortes, diversas reconstruções, que podem ser axiais, coronais, sagitais ou personalizadas de acordo com o que você quer visualizar. A gente precisa ter em mente que cada estrutura anatômica, cada reparo, cada lesão, cada dente vai ter uma melhor visualização em um corte e muitas vezes em combinação de cortes. Por isso que é importante que nós tenhamos o conhecimento de todos os cortes tomográficos, de todos que estão disponíveis no software de visualização daquela tomografia, para que a gente possa olhar de todas as formas aquele objeto em todas as reconstruções. Então, as reconstruções ou os cortes nada mais são do que planos em que nós cortamos aquele objeto e nós podemos então olhar, visualizar todas aquelas estruturas sem sobreposição de imagens, já que estamos falando de uma imagem tridimensional, de uma estrutura tridimensional. Então, lembrando também que a tomografia computadorizada nos fornece mensurações lineares iguais ao real. Então, nessas reconstruções, além da gente conseguir visualizar aqueles reparos anatômicos, aquelas estruturas, nós podemos também realizar medidas nos cortes que vão corresponder à medida daquele reparo anatômico, daquele sítio que vai receber um implante dentário e assim por diante. Diferentes visualizadores e softwares para visualização de imagens de tomografia estão disponíveis no mercado. Nós temos algumas opções gratuitas, opções pagas e cada um desses softwares terá ferramentas diferentes, visualizações diferentes, mas existem algumas visualizações básicas comuns de todos eles. E eu vou mostrar para vocês em sequência no software CS3D algumas dessas visualizações e como nós podemos movimentar esses planos, movimentar esses cortes e quais os resultados no software, o resultado dessa imagem quando a gente faz essa manipulação. Bom, pessoal, a gente está aqui na nossa tela inicial do software CS3D. Ele é um software muito simples de mexer, ele é muito tranquilo, né, de trabalhar, é bastante intuitivo. No entanto, a Carestream descontinuou a oferta gratuita dele, então antes era possível fazer o download pelo site, não tem como mais, então quem tem, quem não tem mais. Mas a gente consegue ver que na primeira visualização, né, na primeira janela quando a gente abre, é a visualização MPR. Então essa é a visualização básica de qualquer software para visualização de imagem tomográfica. Então a gente consegue olhar nessa tela e ver nossos três principais cortes, as três principais reconstruções, que é a axial, coronal e sagital. Então cada uma delas está em uma janela que pode ser vista nessa tela. Começando então aqui superiormente, nós temos a vista axial, que é o que separa a porção superior da inferior do corpo, é assim que ela corta o indivíduo. Então, essa reconstrução nesse software específico tem como indicação esse triângulo amarelo aqui em cima. Mas por que esse triângulo? Porque essa coloração que indica a reconstrução axial é representada também por essa linha amarela, de mesma cor. O que indica que quando eu manipulo essa linha aqui nos demais cortes, eu vejo a reconstrução axial sendo modificada. Então, eu consigo posicionar essa linha exatamente na região anatômica que eu quero avaliar, por exemplo. O segundo corte, ou a segunda reconstrução, é a coronal. Então, ela está cortando dessa forma o nosso paciente, dividindo em porção anterior e posterior. Então, a gente consegue observar aqui um triângulo lilás e da mesma forma como que aconteceu no axial,
Se eu mexo essa linha lilás aqui de orientação do corte coronal, eu consigo ver essa imagem movimentando e eu consigo posicionar essa linha exatamente na região onde eu quero visualizar aqui na reconstrução coronal. A mesma coisa a respeito da reconstrução sagital que nós observamos aqui, e é indicada por esse triângulo verde. Então, se eu pego essas linhas aqui, ó, que concomitantemente eu mexo no corte axial e no coronal, eu consigo ir modificando o que eu estou vendo ali na reconstrução sagital, que divide esse indivíduo em lado direito e lado esquerdo. Então, essas três reconstruções são as reconstruções básicas. Por meio delas, a gente consegue fazer todo o nosso diagnóstico e dar todo o nosso laudo tomográfico. Isso aqui é o básico que a gente precisa para trabalhar, para laudar. E aí outras ferramentas vêm para adicionar, melhorar as imagens, outros tipos de reconstrução, para que a gente dê um laudo mais completo, que o cirurgião dentista esteja mais familiarizado. Então, por exemplo, nessa segunda janela aqui, a gente sai do MPR e vai para essa janela que nesse software é chamado de corte em curva. Ele nada mais é do que a reconstrução panorâmica a partir do volume da tomografia computadorizada de feixe cônico. Então, o software pega a tomografia, a gente faz um desenho daquele arco que a gente quer reconstruir, e aí a reconstrução panorâmica vai gradativamente aparecendo aí do lado. Então, ao final, eu tenho a formação de uma reconstrução panorâmica que lembra bastante uma radiografia panorâmica e que o público em geral, cirurgiões dentistas, especialistas em outra área, estão mais acostumados a trabalhar. Então, dá um panorama geral ali do paciente e nos templates que as clínicas de radiologia mandam, elas sempre soltam também essa imagem para facilitar. Outro ponto importante também dessa reconstrução aqui é a presença dessa linha azul. Então, se vocês observarem, conforme eu vou mexendo essa linha azul, ela mexe também a linha de orientação aqui onde eu fiz o arco. Ou seja, esses cortes parasagitais aqui abaixo vão aparecendo, né, vão surgindo conforme eu vou movimentando a linha azul e nada mais é do que um corte que respeita a curvatura daquele arco que eu criei. Então, ele respeita a curvatura de mandíbula e maxila e me dá uma avaliação de relação vestíbulo-lingual, vestíbulo-palatina, relação de dentes muito boa. Para avaliação de sítios para implantes, por exemplo, essa reconstrução é fundamental. É possível também ser feito um tracejado indicando aonde está o canal mandibular naquele paciente. É possível ser feita medida linear, medida angular. É possível estimar medidas de implantes de acordo com alguns modelos e fabricantes. Então, é uma série de ferramentas que facilitam o planejamento do tratamento do paciente. Essa outra janela de corte personalizado, ela permite algumas outras visualizações. Eu destaco aqui a possibilidade da gente fazer um corte específico para ATM. Então, defino onde está o côndilo desse paciente e aí consigo ver uma reconstrução coronal e uma sagital daquela região para poder fazer um diagnóstico mais preciso disso. E aqui, nessa outra janela do corte oblíquo, eu consigo ver as mesmas reconstruções do MPR. No entanto, o que a gente vê de diferente é que, além de ser possível movimentar os cortes, como eu fazia no MPR, ó, mexendo aqui o corte coronal, mexendo aqui o sagital, eu consigo também dar uma angulação para esse corte. Então, a depender da região, da estrutura anatômica que eu quero avaliar, de uma lesão, eu posso precisar angular esse corte para ter uma melhor visualização. Então, por conta disso, é imprescindível que seja possível eu mudar de que forma que eu faço esses cortes para ter, então, a melhor visualização possível para dar aquele diagnóstico. Como vocês puderam observar na manipulação da imagem tomográfica no software, é possível visualizar aquela imagem, aquele volume, em diversos planos, de diversas formas, a depender da indicação do exame. Por que aquele exame foi feito? O que tem que ser avaliado?
o que tem que ser incluído num laudo tomográfico daquele paciente que foi submetido ao exame tomográfico. Então eu gostaria de deixar aqui também uma sugestão para você que solicita imagens tomográficas do seu paciente, que você solicite também os arquivos DICOM daquela tomografia, que são os arquivos que serão possíveis de serem abertos em softwares para visualização da tomografia no seu computador, se você achar necessário. Então, além de receber um laudo tomográfico com um template com as imagens mais representativas daquele caso, peça também à clínica os arquivos DICOM para que você possa, no seu computador, em um software da sua preferência, também fazer a manipulação. E essa avaliação dinâmica, como eu mostrei no software, em que é possível fazer a manipulação dos diversos cortes, das diversas reconstruções e ter imagens diferentes e visualizar pontos diferentes, muitas vezes, daquela indicação inicial do exame tomográfico. Se você gostou do conteúdo do vídeo, clique em gostei, deixe aqui nos comentários outras sugestões de vídeos e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até!